Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: as circunstâncias podem mudar, porém nós continuamos confiando no nosso Salvador. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós não temos o controle das coisas que acontecem à nossa volta, da forma que as pessoas elas vão reagir. Na maior parte do tempo, as pessoas que não têm Jesus no coração, elas vivem apenas atrás dos seus próprios interesses. Então, se for do interesse delas aquilo que você quer, você vai receber. Se não for, você não vai. Apenas Jesus nos ensina a quebrar esse padrão, a sentir vontade de fazer diferente, a amar o próximo sem nada em troca. A questão toda é, quando nós confiamos no Senhor, aquilo que acontece à nossa volta se torna indiferente. Eu não sou mais crente ou menos crente porque acontece o que eu acho que tem que acontecer, ou porque alguma coisa, de alguma forma que eu interpreto como ruim, seja uma falta de Deus na minha vida. Porque Deus não se mede pelas coisas à nossa volta. Deus se mede por aquilo que está dentro de nós. E uma história clássica e típica disso é a história de Jó. Se a gente olha, o mal tocou em tudo que ele tinha. Tocou no corpo, tocou nos bens, tocou na família, tocou em tudo. Até mesmo seus amigos vinham com conselhos que simplesmente colocavam ele o tempo todo para baixo. E qual era a única coisa que Jó tinha naquele instante? Era a confiança em Deus, era a fé no Senhor. E o mais importante de tudo, quando nós estamos bem com Deus, os nossos sentimentos eles passam a ser bons. E se os nossos sentimentos são bons, pouco importa o que acontece à nossa volta, porque o mal ele vai ficar tentando nos desestabilizar, ele vai tentar fazer a gente perder a confiança e entrar num estado de desespero e de medo. E às vezes nós ficamos pensando no futuro, em como nós vamos nos sustentar, em como nós vamos sair de certas situações, ou do que alguma pessoa ela possa vir nos fazer algum tipo de mal. Nós conhecemos pessoas que uma hora dizem que nos amam, outra hora dizem que nos odeiam. Você quer conhecer uma pessoa? Fere os interesses dela. Se a gente olha um casal que se diz amar, trocam juras de amor dentro de uma igreja. E quando algum comete um erro, pronto, se tornam os maiores inimigos. E a língua, muitas vezes, se torna um pedaço do inferno nessas pessoas. Já não se lembra mais a razão do amor, já não tem mais gratidão por nada. São apenas acusações vazias. E quem é o acusador? É o próprio diabo, porque Jesus é o perdoador, Jesus é o príncipe da paz. Então, nós devemos colocar o nosso coração e a nossa confiança nas coisas certas. Dinheiro não quer dizer que vai ter segurança. Você ter alguém não quer dizer que você nunca vai se sentir sozinho. Não é porque alguém atenta contra a tua vida que você tem que ter medo dessa pessoa. Porque se Deus está do nosso lado, se Deus é o nosso protetor, nós confiamos que Ele está acima de todas as coisas. Se a gente vai lá em Hebreus 13, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: conservem-se livres ao amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Isso é uma pergunta. O que me podem fazer os homens mediante de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso? Será que existe algum ser humano que é capaz de comparar ao poder de Deus? Se Deus estiver dentro de você, se o Espírito Santo estiver na sua vida,
Você acha que alguém seria capaz de vir tocar em você? Existe um versículo que fala que ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Existe uma história, vamos assim dizer. Aquela época que estava eleição, aquelas coisas, a gente estava numa passeata. Você sabe como nós estávamos vivendo uma polarização de pessoas crendo em coisas totalmente diferentes. E eu estava lá, e nisso saiu um cara de dentro do bar com uma faca na mão, correndo em direção aonde eu estava. E o que aconteceu? Essa pessoa, ela simplesmente olhou, parou e jogou a faca, como se alguma coisa tivesse bloqueado ela. Então a gente nota que Deus, ele vem cuidando da gente. É aquele instante que você se atrasa e sem querer alguma coisa deixa de acontecer, mas você não tem nem discernimento. Quantas vezes nós não vemos na televisão que às vezes tem um acidente aéreo, alguma coisa, e a pessoa acabou perdendo o voo, e depois ela assiste na TV que aconteceu algo e ela fala, nossa, aquilo que tinha me deixado transtornado antes, agora se tornou motivo de graça e de bênção. Então nós temos que tentar entender que quando Deus ele está conosco, Ele está conosco. E a palavra diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nós abandonamos o Senhor, nós mandamos o Espírito Santo para longe de nós. Porque existe uma ideia equivocada que Deus ele vai ficar perto de nós o tempo todo. Ele não vai. Você acha que Deus ficaria ali assistindo você pecar? Você assistindo se destruir? É como se você pedisse para o seu pai ou sua mãe, senta aqui que eu vou fumar um baseadinho aqui, eu vou fumar minha pedra, ou eu vou beber, ou eu vou fazer as coisas que vocês me ensinaram a não fazer. Ninguém suportaria isso. É por isso que nós mentimos, para ocultar das pessoas que nos amam a verdade das coisas que nós somos. Porque é mais fácil eu criar uma falsa sensação de aparência através da mentira do que eu permitir que Deus modifique o meu comportamento e a forma que eu ajo. E olha como é que Deus ele é cirúrgico nas coisas, porque o dinheiro ele dá uma falsa sensação de que as coisas vão ser diferentes. A palavra diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro. E o que é amar o dinheiro? Amar o dinheiro é você acreditar que se você tivesse dinheiro, tudo estaria resolvido. Você já viu uma frase que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar? Ele dá uma certa arrogância, ele dá uma certa soberba. Você quer que eu provo isso? Por que tem pessoas que chegam a pagar, dezenas de milhares de reais em um relógio? Ou você simplesmente compra alguma coisa que tem uma marca que é totalmente conhecida e cara. E aí eu uso aquilo como se aquilo me tirasse dos afegãos médios, dos orelha seca. Ai, como eu sou diferente. Se isso não fosse uma verdade, não existiriam falsificações dessas coisas. Mas é pelo amor ao dinheiro que eu quero me sentir melhor que as outras pessoas. Eu sou uma pessoa que costumo me vestir de forma simples. Eu não me importo muito, gosto de coisas que têm qualidade, mas a marca pouco importa. Então a gente tem que entender se às vezes algo é para o seu trabalho, é para melhorar a qualidade das coisas que você faz, vale a pena você investir nisso. Mas tem coisas que são supérfluas, que é apenas uma etiqueta, que é apenas uma marca. Então amar o dinheiro é justamente eu achar que o dinheiro ele vai me separar das pessoas. Se você entrar dentro de um cemitério, pegar um punhado de ossos de um rico e de um pobre, colocar um do lado do outro e eu perguntar, quem que é quem aqui? Não dá pra gente saber. Então, através das nossas atitudes, a gente pode conhecer a nobreza do nosso coração. Agora, se você acredita que Deus ele é Deus só porque Ele vai te dar recompensas, isso é a parte mais vazia do Evangelho. Se você ajuntar tesouros apenas nessa vida, sabendo que ninguém leva nada dessa vida, ninguém leva nada. Todo trabalho, todo suor, todo sofrimento, tudo que você economizou, tudo que você guardou, vai ficar aqui. Então por que você não ajunta tesouros no lugar certo? E olha o que Deus fala, contente-se com o que vocês têm. Contentamento, satisfação, gratidão. É assim que nós percebemos que Jesus está na nossa vida,
Porque seja pelo muito, seja pelo pouco, nós continuamos felizes. As circunstâncias mudam. Paulo ele falava que eu sei o que é viver com muito e eu sei o que é viver com pouco. Eu sei o que é ter fartura e eu sei o que é passar fome. Mas em todas essas coisas Deus é maior. Então às vezes a gente vai lendo a Bíblia e vai entendendo cada pedacinho de cada coisa que naquele livro ele nos ensina. E não apenas com palavras, mas com vida. Vida de pessoas que dedicaram ao Evangelho e à causa de Jesus e à causa de Deus. Pessoas que foram perseguidas, torturadas, humilhadas, para que nós pudéssemos receber essa mensagem hoje. Você só vai descobrir isso lendo a palavra de Deus. Então nunca esqueça disso. Você precisa começar a ler a palavra de Deus para que os teus sentimentos eles possam mudar, para que essa relação que você tem, esse amor ao dinheiro e essa ostentação, ela possa sair da sua vida. E o contentamento pode chegar. Porque não existe pessoa mais rica do que aquela que se contenta com o que tem. Porque quem está contente com o que tem não consegue ser comprado, não consegue ser subornado. Um exemplo que eu dou disso. Diversas vezes eu recebo e-mails de pessoas tentando fazer divulgação na página, pagando milhares de dólares. Muitas vezes isso é um golpe, com certeza. E certamente se eu respondesse algum desses, poderia cair em algum. Mas eu não vou cair em nenhum, sabe por quê? Porque eu não estou procurando dinheiro. Como que eles podem me comprar com alguma coisa que para mim é irrelevante? O que eu preciso, Deus me dá, Ele me deu as oportunidades, me deu a capacidade, Ele me deu tudo. Eu já tenho muito mais do que eu preciso, mas muito mais. Então, nós começamos a perceber que quando você se contenta com as coisas que você tem, se contenta com a forma que você vive, se contenta com a tua rotina, se contenta. A contentação é o próprio Senhor vivendo a nossa vida. E aí a gente percebe, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se você continuar pensando em Deus, Deus vai continuar pensando em você. É em cada louvor, é em cada devocional, é cada vez que você abre a Bíblia para ler, a nossa fé aumenta, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós pensamos, mas nós confiamos e nós sabemos, o Senhor é o meu ajudador e eu nada temerei. Não temerei nem os homens, não temerei a morte, não temerei notícia ruim, não temerei nada, porque eu sei que pelo que eu tiver que passar, eu vou passar dando glória a Deus e da forma que o Senhor nos ensina. Então é em cada circunstância, é em cada situação, é em cada momento, é em cada coisa que acontece, é que nós começamos a encontrar Deus nas coisas. Esse é o ponto em questão. Aonde está Deus na sua vida? Você tem essa confiança ou você tem medo de perder alguém? Você tem que ter medo de perder a Deus. O que me podem fazer os homens? Deus está te perguntando. O que essa pessoa pode fazer? Deus ele fala que nós temos que ter medo de quem pode matar a nossa alma e nos jogar no lago de fogo. De resto, pouco importa, porque essa vida, ela só vale a pena se for vivida ao Senhor, se for para viver com medo, se for para viver com receio. É claro que você não vai sair pagando louco por aí, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ver que o poder de Deus ele vai estar atuando e agindo em você. Então nós não confiamos nas coisas que nós temos. Não é o plano de saúde que garante que você vai estar bem amanhã. Não é o trabalho que você tem, não é nada. Se a gente vai lá em Salmos 20, versículos 7, 8 e 6, a palavra do Senhor ela diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Imagina que você vai entrar em uma guerra. O que Deus está falando? Olha, alguns confiam nos carros, outros nos cavalos. É aqueles carros de guerra. Agora imagina um exército que está ali a pessoa só com uma espadinha na mão e vem uma pessoa com um cavalo ou com aqueles carros de guerra.
Então, na arrogância do homem, a gente acha que a pessoa que tiver com o cavalo ou com o carro de guerra vai ter mais vantagem do que a outra que está sozinha. O que a gente não percebe é que quando Deus está dentro de uma pessoa, um exército se forma em torno dela. Existe uma passagem de Deus que o profeta está lá no meio de uma situação e ele pede para que Deus abra a visão da pessoa que ajudava ele, porque ele estava morrendo de medo, porque tinha diversas pessoas cercando eles. E quando os olhos deles são abertos, os olhos espirituais, eles veem que existe uma multidão de anjos protegendo eles. E quando eles vêm, todos fogem. Então, por mais que a gente não enxergue o mundo espiritual, nós podemos sentir e confiar naquele que nos salvou, naquele que nos amou, naquele que nunca nos abandonou, naquele que se sacrificou por nós, pelos nossos pecados, aquele que conversa conosco em troco do Espírito Santo. Então, nós confiamos no nome do Senhor, nós confiamos no nome de Jesus, do nosso Deus. Olha o que ele fala: eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Então nós podemos cair, nós podemos entrar nas armadilhas, nós podemos fazer todas as coisas, nós não vamos fugir ao combate, mas nós estamos ali em nome do Senhor. Assim como nós olhamos a história de Davi e Golias. Davi, um pastor, não tinha nada a seu favor mediante ao olho dos homens. Não era guerreiro, não era grande, não era forte. Pelo contrário, Golias tinha todos os atributos. Era grande, era forte, tinha as armas certas, era o guerreiro e todo mundo iria apostar nele. Mas Deus escolheu Davi. E é com uma pedra, com uma funda, com aquilo que Davi já tinha habilidade, com aquilo que Davi já tinha sido treinado, ele simplesmente fez aquilo que Deus permitiu que ele fizesse. E o gigante caiu na frente de todo o exército e ninguém acreditava. E Deus é assim na nossa vida quando nós confiamos nele. Então nós não podemos olhar as circunstâncias à nossa volta. O gigante ele vai cair, as coisas elas vão acontecer. Agora sei que o Senhor dará vitória a seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder. Então é o poder de Deus que é a resposta que nós temos. Nós podemos sentir o poder de Deus dentro de nós. Nós podemos sentir a esperança, a perseverança. Podemos sentir a presença do Salvador nas nossas vidas. Então olha como Deus ele adverte duas vezes para a gente não colocar o nosso amor ao dinheiro e para a gente também não confiar nas coisas que nós temos, nem nas coisas que nós imaginamos que sejam a solução. Tem diversas pessoas que buscam o tratamento, como se o remédio fosse a cura. A nossa cura, ela está no Senhor. Eu não desejo o mal de ninguém. Eu gostaria que todas as pessoas elas fossem curadas, não apenas das doenças do corpo, mas da alma. Porque só sofre quem está perto, só sofre quem sente. Mas infelizmente, aonde está a tua esperança? É aquilo que às vezes tem te afastado de Deus. A gente costuma buscar o Senhor pedindo oração para as pessoas que nós acreditamos que têm mais fé, para que Deus mude as pessoas que nós queremos, mude as pessoas que fazem aquilo que nós não concordamos. Você quer começar a mudança? Começa pela tua vida. Quando as pessoas enxergarem Deus na sua vida, elas vão acreditar que existe algo diferente, que você não crê nas mesmas coisas, que você não busca as mesmas coisas, que você não acredita nas mesmas coisas. Nós temos que dar espaço para Deus, que Ele cresça e eu sempre diminua. Então, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus na nossa vida, cremos que Ele vai nos sustentar e fazer tudo aquilo que é necessário, nós estamos firmes, nós mantemos a confiança. Então, pouco importa o que tenha acontecido na tua vida, o importante é que você sempre fortaleça a sua relação com Deus, e isso não pode mudar. Todos os dias você vai buscar o Senhor, todos os dias você vai ler a palavra de Deus, todos os dias você vai ouvir louvores, todos os dias você vai tentar ajudar alguém. Mesmo quando você acha que não pode ajudar ninguém, Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai te usar para ajudar alguém. E como é bom quando nós sentimos que o Senhor usa da nossa vida
para poder tocar a vida de outras pessoas. Isso mostra que o nosso propósito não é em vão e que tudo aquilo que Deus nos capacita a fazer, nós também fazemos parte das coisas, fazemos parte da obra, assim como Paulo, Pedro, Lucas, Mateus, Davi, Salomão, Abraão, todos os profetas e todas aquelas pessoas que estão na Bíblia. Nós também fazemos parte dessa história. Nós também fazemos parte desse evangelho que é escrito no dia a dia, com amor, com paz, com esperança, com amabilidade, com autocontrole. Então, não é buscando dinheiro que você vai encontrar satisfação. Não é encontrando a mulher ou o homem dos seus sonhos que você vai encontrar o amor. Não é segurando um filho no braço que você vai trazer a razão da sua vida. Nada dessas coisas pode substituir o vazio que existe dentro do nosso coração numa vida longe do Senhor. Às vezes eu cito situações de coisas da minha vida, de coisas que pessoas que estão junto comigo, mas o importante aqui não é quem tá, quem não tá, quem é, quem não é, se sou eu ou não. Cada um de nós tem uma história e um encontro com o Senhor. De todas as histórias, a parte mais importante não é o meu testemunho, mas é a parte que Jesus entra na minha vida e faz alguma coisa. Às vezes a gente se apega aos detalhes, procurando o nosso ego, a nossa vaidade ou a nossa dependência. O importante é sempre esse, que Jesus seja exaltado. Então, na nossa história, Jesus ele tem que ter o papel maior em todas as coisas. E se existe uma coisa que pode nos libertar, é a verdade. Só que a verdade ela só acontece na nossa vida quando nós praticamos aquilo que o Senhor ensina. Porque conhecer a palavra, sem viver a palavra, sem respeitar a palavra, isso não quer dizer que nós seremos perfeitos. Porque cada nós existe um espinho na carne, como Paulo tinha. Cada um de nós existe algo que precisa ser trabalhado. E enquanto nós estamos vivos, nós vamos continuar trabalhando e buscando, nos aperfeiçoando, nos capacitando, tentando ajudar outras pessoas, tentando ajudar, porque às vezes aquilo que você sabe é muito mais que muita gente que frequenta muito tempo de igreja não tem nem conhecimento, principalmente vocês que ouvem todos os dias. Eu estava olhando lá na retrospectiva do Spotify, tem mais ou menos 1.400 pessoas que elas ouvem diariamente, pelo menos pelo Spotify, o devocional, ou pelo Apple Music, ou por qualquer plataforma de streaming que você consiga ouvir. Sem contar as listas de transmissões e todas as pessoas que compartilham e ajudam a gente a propagar isso, que deve ter muito mais pessoas. Mas eu tenho uma certeza, que essas 1.400 pessoas Deus tem separado. Deus tem preparado grandes coisas na vida. E quando vocês começarem a realmente colocar Deus em prática, como eu tenho tentado fazer todos os dias, mais e mais vidas serão alcançadas. Porque o mundo perece por falta de amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, entrar na sua casa. Agradeço a confiança, mesmo sendo pecador, ainda assim o Senhor ele consegue usar da minha voz para entregar um pouquinho do Evangelho, um pouquinho de paz, que tem transformado a vida de diversas pessoas. Seja que você que conseguiu dormir, que antes tomava remédio e hoje não precisa mais, que hoje você sente paz, sente calma, já não sente mais tribulação, já se sente forte para lutar. Não é as minhas palavras, mas é Jesus que começou a participar da sua vida. Antes você confiava nas coisas, hoje você confia no Senhor. Antes você amava as pessoas, hoje você ama a Deus sobre todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.